Olá, meus amigos, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos às resoluções de questões desta série dedicada à banca CESP. Já respondemos diversas questões em vídeos anteriores. No vídeo número 1, falamos de vírgula, aposto explicativo, falamos de muita coisa legal. No vídeo número 2, destacamos assuntos importantíssimos, como a questão da partícula de realce, enfatizamos a vírgula nas orações adverbiais deslocadas, assuntos de extrema importância para a resolução da sua prova, para que você possa gabaritar com segurança uma prova. Nestas série que dá sequência. Se você perdeu algum dos vídeos, na descrição você tem ali o link que dá acesso aos vídeos, portanto, não deixe de assistir, assista aos demais vídeos, porque são importantes nesta sequência, porque eu montei uma bateria extensa de questões e eu vou gradativamente respondendo com você, tá bom? Neste vídeo vamos falar de assuntos de extrema importância. Vem para cá, pessoal. Olha só, essa questão diz o seguinte, também sobre uma questão que envolve vírgula, diz assim: acerca das ideias e de aspectos linguísticos do texto, julgue o item seguinte: a locução mas também estabelece uma relação de oposição. Já sabemos que a conjunção mas, ela é adversativa. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Você conhece bem essas conjunções. E elas estabelecem relação de oposição. Espera aí. Mas o mas também estabelece relação de oposição? Se você lesse o texto com carinho, você responderia essa questão. Vem para cá, deixa eu mostrar para você, olha só. Evidentemente, as soluções devem passar pelo fortalecimento da capacidade do Estado em gerir a violência, pela retomada da capacidade gerencial no âmbito das políticas públicas de segurança. Mas também, olha a vírgula, gente, mas também devem passar pelo alongamento dos pontos de contato das instituições públicas com a sociedade civil. Gente, o mas também é uma conjunção coordenativa aditiva. E a vírgula antes da conjunção aditiva, mas também, ela é obrigatória. Então fica a dica, a vírgula antes da conjunção aditiva, mas também, ela é obrigatória. E o mas também estabelece relação de soma. Joguei futebol, vírgula, mas também basquete. Ou seja, eu disse, joguei futebol e basquete. As duas coisas, o mas também soma. Que peguinha, hein, professor? Fique atento, galera, isso aqui é questão de prova. Foi feita para você errar, tem que ficar atento a esse tipo de coisa, ok? Vem comigo, vamos continuar. A próxima questão, gente, diz assim, lembrando que se você não tem o material em mão, na descrição desse vídeo você tem o link que dá acesso ao material. Basta baixar o material. Na questão número próxima aí, a respeito de aspectos linguísticos do texto, julgue o item seguinte: a vírgula após a palavra prezado senhor foi empregada para isolar um vocativo. Olha que questão legal. Maranhão na prevenção às drogas, entre nesta luta. Convite, prezado senhor, vírgula. Realmente, pessoal, o vocativo é uma questão verdadeira, portanto, né? E eu vou voltar aqui e vou também, aí vou responder. Estabelece a relação de oposição, a questão 7 ela está errada, e a questão 8 ela está verdadeira, ok? Então fica aí a dica para vocês. Pessoal, muito cuidado, vocativo é um termo usado para você evocar. Professor, vírgula. Vocativo você está chamando alguém. Prezado senhor, vírgula. E o vocativo, acredite, ele deve ser marcado pela vírgula. A vírgula ela é obrigatória. Tá bom? Veja quanta informação nós já aprendemos sobre vírgulas nestes vídeos dessa série que nós estamos abordando. Portanto, fique atento. A vírgula é obrigatória no vocativo, como aqui está registrado. Vamos continuar. A próxima questão diz assim, vamos para a próxima questão, lendo a pergunta. Com relação aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto, julgue o próximo item. O trecho, um patamar mínimo de igualdade entre os membros da sociedade. Exerce a função de complemento do verbo existir. Que questão linda ser viva, que questão linda. A expansão da cidadania e a qualidade da democracia pressupõe o Estado de Direito para proteger as liberdades civis e políticas da cidadania, conforme recomendação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, deveria
existir. Atenção, atenção, atenção. Ó, existir o quê? Um patamar mínimo. Então, deveria existir o quê? Um patamar mínimo. Existir, pessoal, atenção, é um verbo, vou escrever, intransitivo. Ser um verbo intransitivo significa dizer que não apresenta complemento verbal. Gente, olha o nome ser vivo. Verbo transitivo. Aí ele pode ser direto ou indireto. Aí tem complemento do verbo. Verbo intransitivo, ele não tem complemento do verbo. Então olha para cá novamente, ó. Vou fazer um esquema para você. Um verbo transitivo, ele pode ser direto, e aí puxa o objeto direto. Ele pode ser um verbo transitivo indireto, puxa um objeto indireto. Agora, um verbo intransitivo, você não tem nem objeto direto, nem objeto indireto. E só isso já era suficiente para você responder a questão. Ah, professor, então tá bom. Se o verbo intransitivo, se é um verbo intransitivo, o que é um patamar mínimo de igualdade? Isso é a coisa que existe. Um patamar mínimo é o que existe. Portanto, isso aqui é o nosso sujeito ser vivo. É o sujeito. Um verbo intransitivo, ele não tem um complemento verbal. O que seria o complemento do verbo é o sujeito da oração. Portanto, muito cuidado, porque, gente, sempre que cai questões de concordância verbal em prova do CESP, eu falo. Ou é uma questão sobre verbo haver no sentido de existir, ou é uma questão que envolve partícula se na função de partícula passivadora ou índice de terminação do sujeito, ou é uma questão que envolve sujeito oracional. São os três pilares de concordância verbal para uma prova. Falar sobre impessoalidade do verbo haver, falar sobre partícula se na função de PA e na função de índice, e falar sobre sujeito oracional. Agora você pega um livro de gramática normativa, numa estante da sua casa, você vai lá no capítulo de concordância verbal, você tem 6.957 regras e 43 milhões de exceções. Aí o candidato fica lá, sofrendo, suando, tentando memorizar as regras. E não é assim que funciona, porque uma coisa é você aprender ali para, né, uma coisa é você aprender a teoria, outra coisa é você resolver prova. Eu estou te ensinando a gabaritar prova. Se você souber isso aqui, você gabarita uma prova. Fique esperto. Dando sequência. Então a questão, ela está errada, porque não é complemento do verbo. Na verdade, é o sujeito do verbo existir. Ok? Dando sequência. Questão 10. E eu trouxe a questão 10 para poder provar isso para você, uma questão do concurso da Defensoria Pública da União. Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o próximo item. Sem prejuízo da informação veiculada no texto, seria mantida a sua correção gramatical se o termo proteção, olha aí, não havia proteção contra as decisões da Assembleia Soberana, fosse substituído por mecanismos de proteção. E aí o candidato já fica doido, né? Ah, professor, está trocando de singular para o plural, o verbo vai ter que ir para o plural, não é? Cuidado, gente, você tem que tomar cuidado. E aqui, nessa questão da Defensoria Pública da União, eu faço questão de realmente detalhar esse assunto para vocês. Vem para cá, vou explicar detalhadamente. Vem para cá, ó. Eu até reescrevi para ficar mais fácil. Não havia proteção. Haver é haver no sentido de existir. Então esse verbo ele é impessoal, esse verbo não apresenta sujeito, e por não ter sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Quando o verbo ele é impessoal, ou seja, um verbo que não tem sujeito, proteção é o alvo do verbo, ou seja, é o objeto direto. O verbo fica no singular, ele não vai ficar no plural, ele fica sempre no singular. Ok? Agora, por que que essa pergunta foi feita? Porque se eu peço para você substituir por existir, atenção, ó, não existia proteção. Olha para cá, olha o peguinha da prova. Existir é verbo pessoal. Se é verbo pessoal, tem que ter o quê? Sujeito. Quem é o sujeito de existir? Proteção. Proteção, portanto, para o existir, é o quê? É o sujeito. Proteção, existia proteção. Certo? Não havia proteção, não existia proteção. Ok, tudo no singular. Só que você percebeu a diferença de análise? Haver é impessoal. Haver em pessoal fica no singular. Repete comigo, ser vivo. Haver em pessoal fica no singular. Repete, ser vivo. Haver
impessoal fica no singular. Quando troca por existir, atenção, porque o termo que era objeto direto para o verbo haver impessoal virou sujeito. E aí o verbo existir tem que concordar com o seu sujeito. E é aí que o candidato se na prova. Vem para cá, deixa eu explicar para você aqui. Não havia mecanismos de proteção. Haver, verbo impessoal. Se é verbo impessoal, o verbo não tem sujeito. E por não ter sujeito, fica na terceira pessoa o quê? Do singular, certo? Mecanismos de proteção é o complemento do verbo haver. Portanto, é o objeto direto do verbo haver impessoal. Você percebeu isso aí? Beleza. Não muda porque o verbo ele é impessoal, ser vivo. Fica no singular. Agora, na hora da prova, o que vai acontecer? Suponhamos que fosse essa pergunta e ele mandasse você trocar agora por existir, o que aconteceria? Olha só, o que aconteceria? Não existia mecanismos de proteção. Opa! Peraí, agora existir é verbo o que a gente colocou lá em cima? Pessoal. Se é verbo pessoal, o que o verbo não apresenta? Desculpa, se é verbo pessoal, o que o verbo tem que ter? Sujeito. Então, mecanismos é o sujeito. Portanto, o correto é não existiam mecanismos. Professor do céu. Meu Deus. Meu Deus, professor. Gente, para você não confundir, tá? Para você não confundir, lembre-se, haver fica no singular. Ponto. Repete aí, repete aqui pro prof. Haver fica no singular. Se cair o existir não tem nada a ver com ser impessoal. Existir tem que ter sujeito. E aí, se o termo da frente estiver no singular, o existir fica no singular. Mas se estiver no plural, tem que concordar no plural. Tá bom? Fique atento aí. Portanto, volta lá a pergunta, só para a gente poder responder. Sem prejuízo da informação, veiculado no texto, seria mantida a sua correção se o termo proteção, não havia proteção, fosse substituído por mecanismos. Seria mantido? Verdadeiro, seria mantido. A questão, portanto, 10, a questão 10, ela é verdadeira. Ok? E vamos para a questão número 11, e eu leio a primeira pergunta, inclusive. Com relação às informações e aos aspectos linguísticos do texto, acima julgue o item a seguir. Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, nem para seu sentido original, o trecho "A Defensoria Pública fez intervenção judicial" poderia ser reescrito da seguinte forma: "A Defensoria Pública interviu judicialmente". E aí, você interviu na briga? Eu não gosto de briga. Para fugir do português, o povo até foge das brigas também, né, ser vivo. E aí, você interviu na briga? Não, eu não intervi na briga. Eu não brigo, não. Gente, não é interviu, é interveio. Porque estamos falando da conjugação do verbo vir. Eu vim, tu vieste, ele veio, ele interveio. A defensoria não interveio judicialmente. É o processo de conjugação verbal, que às vezes a gente não espera que essa questão caia em prova, porém, conjugar verbo é um assunto que é bom que saibamos sempre, né? E para isso, eu gosto muito de explicar o processo de conjugação dos verbos por meio das tabelas verbais, que é um método que eu desenvolvi que facilita demais da conta a sua vida, tá bom? Depois a gente fala mais disso. Vamos lá, gente. Vamos, já estamos chegando aqui a 15 minutos, que é o nosso tempo máximo, então eu vou deixar para responder a última bateria de questões desta série no nosso próximo vídeo. Não perca, porque acredite, o melhor eu reservei para o final. Fiquem com Deus. Eu sou o professor Marcondes Júnior e nos vemos já já no nosso próximo vídeo desta série. Beijo, fui!